Olá pessoal, hoje iremos fazer outra review de One Piece. E só para dizer, ontem não teve porque meio que eu me atrasei, então vamos continuar. Esse é o arco do Baratie. Então a gente vai conhecer personagens novos nesse arco do Baratie. Então vamos começar. Só para dizer, o arco do Baratie vai do episódio 20 até o 30. Então o arco é bem longuinho, tem 10 episódios ou 11 se você contar com 20. Então vamos começar. O arco do Baratie começa com, o Kai e os outros, com fome, já que ninguém sabe cozinhar direito ali. E é sério, ninguém sabe cozinhar direito. Então o Kai tem uma brilhante ideia de arranjar um cozinheiro. Então o Kai vai pro arco do... Então o Kai ele vai para o restaurante marítimo chamado de Baratie, que ele viu no jornal. Aí que tava vendo no jornal, sabe quem era? Era o Riei, que diz assim: eu acho que essa ideia vai ser boa pra você. Tá aqui, ó. Baratie é um restaurante marítimo. Então o Caio e os outros topam ir pra lá pra procurar se tem alguém, um cozinheiro por lá. Aí o Caio vai chamar ele pro barco. Então, chegando no Baratie, eles acabam encontrando um garçom chamado de Duda. E só pra dizer, os personagens das Chiquititas estão todos aqui trabalhando no Baratie. Ou seja, tá lá o Mosca e etc. Então tá lá no Baratie. Bom, o chefe do Baratie é o Zef. E quem é o patrocinador do Baratie? É o Dr. José Ricardo. Bom, o José Ricardo tá lá para comer junto com a Cintia, namorada dele. Na verdade, a Cintia ela trabalha para alguém chamado de Don Kring. Já que ela acaba conversando lá com outro membro da tripulação Don Kring, que é um cara chamado de Guy. Eu não sei se o nome dele é Gui ou Guy ou Gay. Não, Gay não. Nada a ver. Eu vou chamar ele de Gui. Bom, o Gui é um cara que tá morrendo de fome nos braços da mãe. Então vai lá, o Duda acaba meio que ele pede uma comida, só que ninguém aceita dar pra ele. Até que o Duda vai lá e dá um prato de comida pra ele. Então o Caio vendo isso, acaba chamando ele pra tripulação. Só que o Duda não tá interessado. O cara tá dizendo assim: você vai entrar pra minha tripulação? E ele dizendo: eu recuso. Eu não aceito. Ele: o quê? Eu não aceito a sua recusa. Eu recuso a sua recusa. Então acaba que o Caio fica... E acaba que o Caio acaba fazendo uma baguncinha lá, sem querer, e acaba tendo que trabalhar no Baratie por um tempo, para pagar a dívida dele. Então aparece o Don Kring. Ele chega lá morrendo de fome com o pessoal da tripulação dele. Duda tava dando a comida. Ele vai lá e se volta contra o Duda. Sim, do nada. Aí vai lá, o Don Kring ameaça e tal coisa. E no episódio seguinte aparece o melhor espadachim do mundo, Mihawk, no episódio 23. E assim, até agora eu resumi os 3 primeiros episódios do arco, do 20 até o 22. E agora no 23 aparece o Mihawk. Na verdade, ele só aparece no finalzinho desse episódio. Então, o Mihawk... E sim, eu não vou falar muito do episódio 23 por motivos que não tem muita coisa interessante que acontece nele, na minha opinião. E então, ele desafia o Mihawk, é um duelo de espada. O Mihawk aceita o duelo e eles vão lá e começam a duelar. Só que dá pra ver a incrível diferença de poder entre o Mihawk e o Riei. Vendo que o Mihawk ele usou só uma faquinha de cortar pão para derrotar o Riei. E olha que o Riei tá usando as 3 espadas dele. Então o Riei foi derrotado da maneira mais vergonhosa que já existiu. Só com uma faquinha de cortar pão. Só que o Mihawk vê o potencial do Riei e pergunta o nome dele. E aí fala o nome completo dele, que é Yuta Matsuka Riei. Yuta Matsuka é o nome da família do Riei e tal. É meio óbvio, né? Então, essa foi a primeira e última vez que vimos o Riei falar o próprio nome dele. As outras vezes que vimos o nome do Riei foi nos posters de Porco Curado ou a Marinha chamando pelo nome completo dele. E sim, o Riei só falou o nome dele nesse episódio só. O Riei falou ele mesmo o nome completo dele. E continuando. O Riei foi derrotado pelo Mihawk. Ele levou um cortezão aqui e ele começou a chorar e disse pro cara que prometia pra ele que nunca mais ia perder. Continuando. Acaba que... eu me esqueci. No episódio 21, meio que o Duda acabou enfrentando
o cara lá pra ajudar o Chico. E o cara chamou o Chico pra tripulação, só que o Chico não aceitou. Então, continuando. Aí, na verdade, o Chico é o cozinheiro. O Duda é só o garçom, não sabe? Do local. É um dos garçons. Então, continuando. O Duda acabou derrotando o Gui e o Caio e o Don King tiveram uma luta frenética. Frenética que durou bastante. No primeiro round o Caio perde, no segundo round também, no terceiro round da luta, o Caio bate, apanha, pá, e pei. E aí o Caio ele acaba sendo todo lascado pelo Don Kring, tá lascadinho o bichinho. E aí aparece a pipoca e dá uma mordida na cabeça do Don Kring. O Don Kring vai lá e bate na pipoca e o Caio ficou puto. E aí usou o novo ataque. E aí o Caio ia dar um ataque no final. E aí o Caio deu umas pisas no Don Kring. Don Kring foi derrotado. Enquanto isso, o Don Kring tava fugindo. O Don Kring já tava fugindo e vai embora. Ele não vai embora, na verdade ele diz pro Caio que é melhor se preparar pro próximo round. E aí o Caio vai lá, para com a luta, se senta e conversa com o Duda e pergunta como é a história da vida dele. O Duda explica que ele foi um dia encontrado pelo Zef, na verdade pelo Chico e pelo Zef, quando ambos eram ainda piratas. Então meio que o Duda acaba começando a, sei lá, ele, na verdade, ele ficou morando no barco deles quando ele entrou no barco deles para ficar por lá. E então o Duda acaba dizendo o resto da história dele, dizendo que um dia ele, o Zef e o Chico, os três ficaram abandonados numa pequena ilha. Não é bem uma ilha, na verdade é só um monte de pedra no meio do mar. Então meio que eles morreram de fome por vários dias, o Zef cortou a perna dele e ele e o Chico tiveram que comer para ficar vivo ainda a perna do Zef, os dois. E o Duda comeu toda a comida que eles tinham, porque o Zef e o Chico deram para ele. Então o Duda considera o Chico como um tio para ele e o Zef como seu pai. Para quem não sabe, o Chico e o Zef são irmãos. Ou seja, o Chico é o irmão mais velho do Zef. Então, continuando. Aí ele conta a história e diz que começou a ficar com ambos os dois para fazer o restaurante. O Chico como cozinheiro, o Zef como chefe do local e o Duda como um dos garçons. Aí o local só foi aumentando para ter mais membros, até ter um patrocinador que foi o Dr. José Ricardo. E essa é a história do Duda. Então o Duda disse que não sabe o que vai acontecer com o Baratie, já que o próprio Don Kring quer pegar, o cara diz assim: não iremos desistir. Bom, o Ikki, que é pai da tripulação do cara, acaba perguntando se ele tem certeza e tal. E o cara fala assim: é claro que eu tenho. Só pra dizer, o Ikki ele tem uma idade de 10 anos, então ele é bem jovem ainda na tripulação do Caio. Ele é tipo um aprendiz, mais ou menos. Aí o Caio acaba indo lá enfrentando o Don Kring. Ele acaba enfrentando e derrotando o Don Kring. E durante o tempo, sabe o que acontece? A Gomi o Inuyasha junto com a Sango, o Miroki e o Peshou e a Kiara, que é tipo o animal de estimação da Sango, ambos os 5 acabam. Aí também o Senshomaru, a Rin e o Jiken junto com o irmão mais novo da Miroki roubam o Mary e vão embora. E bom, isso acontece pro cara depois que o cara vai lá e enfrenta derrota o Don Kring. E continuando, o Caio e o Don Kring se estapeiam. E aí o Caio derrota o Don Kring. E aí o Caio vai atrás da Gomi, dos outros. E ele chama o Chico e todo mundo da Chiquititas para fazer a tripulação dele. E o próximo arco vai ser o arco do Arlong. Nos vemos no próximo arco.